Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV 247. Tem muita gente que acha que Bolsonaro, com essa manifestação do dia 15, está preparando um golpe. Outros acham que pode ter uma intervenção militar e estão preocupados com isso. Eu não estou mais preocupado, porque não estou mais preocupado se ele vai implantar uma ditadura. A ditadura já está aí. Já estamos na ditadura. É uma ditadura moderna, não é aquela ditadura tradicional. Não precisa dar um golpe. Do que a ditadura precisa? A ditadura acontece quando o Poder Executivo controla os outros dois. Controla o Legislativo e controla o STF. E como é que ele faz para controlar esses dois? Não precisa fechar com cabo de um soldado, não precisa fechar o Congresso, não. Ele controla por meio da sua milícia digital. Então, essa manifestação do dia 15 não é um prenúncio de golpe, é apenas o balão de ensaio de um método de governo. O método é o seguinte: ou o Congresso me obedece, ou ele é esculhambado nas redes sociais. É uma cassação branca, porque ele passa a atacar não só ele, como todo o esquema dele, né? São milhares e milhares de robôs, milhares e milhares de milicianos digitais que passam a atacar, como estão atacando o Rodrigo Maia. Então eles desqualificam esse deputado até que ele fique inelegível. Então uma outra forma de caçar, não precisa fechar o Congresso, ele simplesmente desqualifica os deputados que não se aliam com ele. Então dificulta a reeleição deles. É assim que ele controla. Ou seja, essa manifestação do dia 15 não é para fechar o Congresso, não, é para pressionar, é para dar uma prensa, para o Congresso obedecer. Porque o ideal para ele é ter o controle do Congresso. Como é que você tem o controle da Câmara? O controle da Câmara quando você elege o presidente. O Rodrigo Maia não foi eleito pelo Bolsonaro. O próximo poderá ser eleito pelo Bolsonaro. Enquanto ele não elegeu o próximo, ele controla a Câmara dessa maneira, pressionando por meio das milícias digitais e por meio das ruas. E como é que ele pressiona o STF? Do mesmo jeito, desqualificando. É claro que ministro não é eleito, mas ele desqualifica os ministros. No ano que vem, em meados do ano que vem, ele terá 2 novos ministros nomeados, que serão bolsonaristas de carteirinha. Então ele terá maioria no STF, porque por enquanto ele perde por um voto no STF. Com os 2 novos ministros, ele terá um voto a mais. Então ele tendo controle do Congresso, da Câmara, né? Que é o principal, e tendo controle do STF, falta o quê? Falta controlar as eleições. Então não é por acaso que ele falou que teve fraude em 2018, que ele ganhou no primeiro turno. Aí o TSE já respondeu que não houve fraude nenhuma. Mas por que ele cria essa confusão em cima da fraude? Para desqualificar as eleições. Para dizer que as eleições não servem para nada, as eleições são mentirosas. Então pode ser um ensaio para ele em 2022 dizer assim: olha, para que ter eleição fraudulenta? Se a eleição for fraudulenta, de repente o PT volta. Então melhor eu continuar. Esse é o objetivo dessa loucura que ele diz. Claro que não houve fraude, todo mundo sabe que não houve, quer dizer, todo mundo normal. Mas ele passa a agitar essa bandeira da fraude para justificar, por exemplo, sei lá, cancela as eleições. Para quê as eleições se elas são fraudulentas? As urnas não são confiáveis? Vamos cancelar as eleições. E aí tem o seguinte, aí tem o respaldo militar. Toda ditadura tem que ter o respaldo militar. E nenhum governo teve mais respaldo militar desde a redemocratização do que ele. Os militares estão no poder, os militares voltaram ao poder sem golpe. Tem mais de 100 militares em cargos importantes.
quase todos os ministérios importantes, fora o da Justiça e fora da Economia, estão nas mãos de militares. Então, e tem outra coisa, muita gente diz que esses militares, que esses generais são de uma nova geração, são democratas, não vão aderir a um golpe. Eles não precisam aderir a um golpe. Esse negócio de que no dia 15 vai pedir intervenção militar é pleonasmo. Não precisa pedir intervenção militar. A intervenção militar já está, eles já estão no governo. Os militares já estão no governo e eles apoiam a principal ideia do Bolsonaro, que é: temos que impedir a volta do PT, porque a volta do PT significa a possibilidade de volta do comunismo. É um absurdo. O PT nunca pregou comunismo, etc, etc. Mas os militares concordam com esse conceito. E devido a esse conceito é que Bolsonaro diariamente bate no PT. Olha, o PT pode voltar aí, que pode acontecer, como foi na Venezuela, né? E os militares, portanto, se eles acreditam nessa ideia do Bolsonaro, eles não são democratas, porque a essência da democracia é a alternância de poder. Se os militares não aceitam que o PT seja eleito, eles não são democratas. E o que vai acontecer na hora em que chegar um limite entre continuar com Bolsonaro ou a possibilidade de voltar ao PT? Os militares serão bolsonaristas ou democratas? Isso veremos, se todas essas coisas de fato acontecerem. Mas uma coisa é certa: a ditadura já está aí. A ditadura é isso aí, não precisa dar golpe, não precisa fazer intervenção militar nenhuma. A intervenção militar já está no governo Bolsonaro. É a ditadura do capitão, mas é uma ditadura. Até a próxima. Muito obrigado.